Olá, pessoal! Animados para nosso último encontro? Enfim, chegamos nela, a gramática. Ao contrário do que muitos pensam, o conhecimento gramatical é sim avaliado no Enem. Contudo, a gramática nas questões do Enem nunca será vista como um meio em si mesma. Na verdade, precisamos compreender, ao estudar a norma padrão na escola, exatamente isso. A gramática está aí para o uso em diversas situações, como já vimos em aulas anteriores. É válido lembrar que, como falantes de uma língua, não somos agramaticais, muito pelo contrário. Até mesmo quando cometemos algum deslize do ponto de vista da norma culta, eles são completamente lógicos e podem, a longo prazo, inclusive, tornar-se parte integrante do uso que fazemos da língua. Lembra do você, vossa mercê, chegando até possivelmente ao se? Pois bem, ao estudar gramática é necessário saber identificar a classificação morfológica e sintática também. Mas mais que isso, é necessário compreender as funções por detrás desses nomes e as diferenças de sentido que a simples alteração sintática de um termo pode ocasionar. Você pode estar se perguntando: como assim, professora? Como é que a troca de posição de um termo na oração ou a simples troca da função sintática de um termo em uma oração pode ocasionar mudança de sentido? Sim, e olha que isso é bem frequente. Certa vez, em uma questão de vestibular, havia a seguinte pergunta: qual é a diferença de sentido entre mãe só tem uma e mãe só tem uma? O que ocasionou essa diferença de sentido? Na primeira oração, o termo mãe é um vocativo, enquanto na segunda oração classifica-se como sujeito da oração. Se eu compreender tudo como sujeito da oração, não entenderei o real significado exposto nela. Da mesma forma, a posição de um termo na oração pode até ocasionar ambiguidade. Viu como estudar gramática é importante? Mas a classificação dela nela mesma não faz sentido. É necessário compreender a função que está por trás dessa classificação. Por que eu classifico o termo pobre como substantivo em o pobre é feliz e em o rapaz pobre é feliz como adjetivo? Faz diferença de sentido? Claro que faz. Então, não deixe de estudar gramática só porque todos dizem que no Enem interpretação de texto é o que mais cai. Realmente, cai bastante, inclusive com relação a questões gramaticais, como é possível observarmos nessa questão do Enem. O texto vai falar sobre uma situação bem comum. Percebam ali. Toca a sirene na fábrica e o apito como um chicote bate na manhã nascente e bate na tua cama no sono da madrugada. Ternuras da áspera lona pelo corpo adolescente. É o trabalho que te chama. Às pressas, tomas o banho, tomas teu café com pão. Tomas teu lugar no bote no cais do Capibaribe. Deixas chorando na esteira teu filho de mãe solteira. Levas ao lado a marmita, contendo a mesma ração do meio de todo dia, a carne seca e o feijão. De tudo quanto ele pede, dás só bom dia ao patrão e recomeças a luta na engrenagem da afiação. Então, este texto de Mota, que é uma poesia, como você pode perceber, retrata uma situação de um trabalhador. E o que essa questão pede para que nós observemos? Então, vamos ler aqui o enunciado. Neste texto, a mobilização do uso padrão das formas verbais e pronominais ajuda a localizar o enredo num ambiente estático, auxilia na caracterização física do personagem principal, acrescenta informações modificadoras às ações dos personagens, alterna os tempos da narrativa, fazendo progredir as ideias do texto, ou está a serviço do projeto poético, auxiliando na distinção dos referentes. Perceba que nessa questão você precisa colocar em funcionamento seu conhecimento sobre essas duas categorias lexicais primeiramente, os verbos e os pronomes, e a função que essas classes têm. Além disso, precisa compreender o uso dessas categorias na modalidade padrão da língua. Levando em consideração esses aspectos, você perceberá que o texto é construído sobre dois personagens, o empregado e o empregador.
Toda vez que o poeta se dirige ao empregado, é utilizada a segunda pessoa do discurso, através dos pronomes, por exemplo, te, teu, tua, e até mesmo no uso de verbos, tomas, deixas. Será que você se lembrava que esses verbos estão na segunda pessoa? E ao se referir ao patrão, há o predomínio do uso da terceira pessoa, ele pede. Logo, o uso das formas verbais e pronominais está a serviço do projeto poético, letra E. Porque é um poema, podemos perceber a estrutura do texto escrito em versos, além de toda a sonoridade e trabalho linguístico, auxiliando na distinção dos referentes. Viu a importância do conhecimento gramatical para a interpretação do texto? Então, aqui no Enem, não vale estudar a gramática pela gramática. Você tem que saber interpretar isso dentro dos teus conhecimentos gramaticais. Se não fosse isso, talvez você não tivesse percebido a existência de mais pessoas presentes nessa poesia. Então, fique esperto. Não deixe de estudar gramática, mas saiba como estudá-la. Tudo é importante e pode cair numa questão do Enem, a fim de que você consiga relacionar os conceitos gramaticais e sua função, a semântica, a compreensão e interpretação de textos. Estude também concordância, regência, classificação morfológica e sintática, acentuação, tudo importa e vai fazer diferença. Espero que Deus o abençoe nessa jornada de estudos. Faça uma boa prova e arrasem no Enem.